Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre o CPTS-11, né? Um dos grandes fundos da bolsa, né? Com mais aí de 300 mil cotistas, né? E algumas pessoas sempre ficam perguntando se vale a pena comprar o CPTS-11, uma vez que tem muitos fundos ainda de papel, ainda entregando 12, entregando 13, entregando até 11, né? Enquanto o CPTS-11, né? Ele que está na cota hoje, no dia de hoje, R$ 8,44, porque ele passou por um desdobramento na sua cota, né? Quem tinha uma recebeu mais 9, né? Ou seja, teve um desdobramento, passou aí para a base 10, né? O seu dividendo de 10,60, né? Ou seja, um dividendo bem menor, só que as pessoas esquecem que esse dividendo bem menor foi impactado principalmente por dois fatores, né? O primeiro fator, na verdade, uma série de fatores, né? O primeiro ponto foi porque ele teve uma valorização de 18,95, né? Conseguindo comprar ele ali quando ele estava na casa de... quando ele estava na base 100 ainda, com um dividendo de 13, 3,5, lá no começo do ano eu consegui comprar ele bastante, né? Quando ele ainda não tinha feito ainda o desdobramento, né? Então, essa valorização de 18,95, né, acabou, né, aí como o dividendo ele é proporcional, acabou baixando esse dividendo, né? E um outro fator foi porque ele vem também entregando um menor dividendo, certo? Então nós tivemos uma combinação explosiva que machuca muito o dividendo. A valorização, né? A valorização sobe mais rápido do que o dividendo, porque o dividendo ele é pago mensalmente, né? E a valorização ela é diária, né? Então essa valorização acabou sendo muito intensa, né? E um outro ponto foi o dividendo, ele acabou caindo, né? O dividendo acabou ficando reduzido, né? Aí no mercado, certo? E por que esse dividendo ele caiu, né? Primeiro a gente precisa ver aqui o resultado financeiro, né? Se nós observarmos aqui o resultado financeiro do fundo, ele veio caindo, né? Veio caindo progressivamente, né? Aí ao longo dos meses, e isso foi principalmente impactado, como nós podemos olhar, pela queda do IPCA, né? Onde nós tivemos ali, por exemplo, no mês de junho, períodos de deflação, ou seja, onde a inflação foi zero, né? Então, se você tem um título IPCA mais 6, você só vai ganhar os 6. Por quê? Porque a inflação naquele período ali foi zero, né? Na verdade ela foi negativa, né? E ela veio se mantendo ali muito abaixo, né? Bem abaixo mesmo, ou seja, quase irrisória, né? E ela teve uma pequena subida somente agora no mês de dezembro, onde ela chegou aí a 0,56%. E a carteira do CPTS é uma carteira de IPCA, né? Então, enquanto a inflação não disparar, a gente não vai conseguir ter todo o retorno que o CPTS ele pode dar. Mas ele já começa a dar um bom sinal, porque esse 0,56 é bem similar, bem parecido com aquele 0,53 do início do ano, né? Ou seja, é um bom sinal de que a inflação ela já está querendo dar os primeiros sinais de subida, né? No seu acumulado 4,621, ou seja, é muito baixo, né? Uma inflação muito baixa, né? Um outro ponto que a gente precisa olhar aqui, o que vem machucando principalmente o dividendo, é o que nós chamamos de alavancagem, ou seja, são os CRIs
indexado principalmente ao CDI, né, que o fundo ele possui. E como vocês podem observar, vem machucando aqui o dividendo, né? Ó. Essa alavancagem, né, era para trazer mais retorno para o fundo. Só que o que aconteceu? Quando pegou essa carteira aí, né, de CDI, o CDI, né, ele estava lá embaixo, né? Nós podemos olhar aqui nessa imagem, né? Ó, nos últimos 10 anos, o que aconteceu? O CDI ele se encontrava principalmente lá embaixo, né? Quando pegou essas carteiras de CRI para fazer a alavancagem, né? Só que o que aconteceu? A Selic, ou seja, o CDI começou a disparar, né? Então, como esse CDI ele começou a disparar, essa alavancagem que era benéfica para o fundo acabou comendo aí boa parte do rendimento. Por quê? Porque se essa carteira de CRI aí, indexada ao CDI, o CDI ele ficasse muito baixo, né? Ou seja, lá embaixo, na casa de 0,2 por mês, ou no máximo 0,3, seria bacana, mas não. Chegou alguns momentos que ele chegou a bater 1,1 ao mês, ou seja, acabou turbinando as despesas por alavancagem. Então, por isso que nós vamos ver o que uma alavancagem, né? Só aqui no mês de maio foram mais de 11 milhões a menos, né? No mês de junho, 10 milhões, no mês de julho, 5,5, no mês de agosto, 5,4, no mês de setembro, 4,6, no mês de outubro 4,9 e no mês de novembro 4 milhões a menos aí devido a essa alavancagem com esses CRIs indexados ao CDI. Só que a gente observa, nós estamos observando que o CDI ele está caindo, ou seja, essa alavancagem que trouxe tanta dor de cabeça para o cotista aí do CPTS, agora, né, vai começar a dar o seu retorno, né? Porque diante dessa queda, né, do CDI, evidentemente as despesas financeiras com alavancagem vão começar a cair e o dividendo vai começar a aumentar, né? E talvez você esteja dizendo, dê prova disso. Então vamos lá, ó. Se nós observarmos aqui, ó, olha o que aconteceu de um ano para o outro. No mesmo mês, no mesmo período, e olha que nesse período aqui estava a Selic 13,75, né, lá no início, lá no mês de janeiro. Né? Então, diante da queda, ó, nós já podemos observar destravando aí o dividendo, né? Ou seja, começando a dar aí os primeiros sinais, né, de um bom momento, ou seja, que o fundo vai começar a extrair aí o melhor dividendo com a redução dessa alavancagem, né, queda do CDI, né, aumento da inflação, não tem para onde correr, a inflação vai começar a subir, não tem como o governo segurar, porque quem segura a inflação é uma Selic alta, é um CDI alto, né? E como ele vem caindo progressivamente, o governo vem desenvolvendo medidas aí para injetar mais dinheiro dentro, fazer mais dinheiro circular, né? Tanto de forma indireta, né? Através de alguns benefícios, ou direta, como essa injeção de 300 bilhões aí na economia, querendo ou não, independente do setor que vai ser beneficiado, nós vamos ter mais dinheiro circulando, e mais dinheiro circulando é mais gente comprando, a oferta sempre diminui, porque a procura é sempre maior do que a oferta, e isso vai acabar disparando a inflação, né? E o fundo vai conseguir destravar aí um excelente rendimento, né? E o CPTS ele é muito bom porque é uma carteira muito diversificada, né? Eles têm lá os CRIs indexados lá, um IPCA 6,
IPCA 6,5%, ele tem uma carteira de fundos imobiliários dentro dele e também é uma gestão ativa, né? É um fundo que vende e compra CRI, é um fundo que vende e compra fundo imobiliário, ou seja, é uma gestão ativa. E é isso que a gente espera, né? Que a gente tenha uma equipe gestora que esteja constantemente de olho no mercado, fazendo os melhores movimentos. Acontece alguns erros? Claro que acontece, né? Que ninguém ia fazer uma previsão de que ia comprar aqueles CRI para fazer uma alavancagem no fundo, colocar mais dividendo dentro do bolso do cotista, mas ninguém esperava que a Selic ia fazer esse movimento aqui, né? Essa super subida, né? Ninguém estava prevendo isso, que dentro aí de pouco tempo nós iríamos sair aqui de uma Selic na casa de 2%, né, para uma Selic na casa de 13,75%, né? Foi aí, principalmente no ano de eleição. Ninguém esperava que fosse acontecer esse movimento que o mercado faz, porque ele é um organismo vivo, né? A sociedade é um organismo vivo, né? Ou seja, que se impõe. Tem uma carteira super diversificada, 29,6% em logística industrial, 18,5% em shopping muito beneficiado agora no início do ano e no ano passado, varejo 12,5%, provavelmente vai receber uma grande injeção de dinheiro, comércio 3,5%, educacional 1,4%, residencial 1,4%, hospital 0,9%, infraestrutura 0,1%, a sua carteira de fundos imobiliários 26,9% e batendo no IFIX, né? Uma carteira que sempre bate no IFIX desde que ela começou a existir, né? Tem uma exposição bem diversificada, né? Ou seja, evita concentrações, né? A sua carteira majoritariamente é IPCA 6,7 e 7, né? Tem uma pequena fração de CDI, quase significante, quase 1%, né? 0,9, que é um CDI mais 3,82, ou seja, é um fundo que não se beneficia com CDI ou Selic alta. Aqui é inflação, terreno é inflação, é tanto que a Selic alta vem machucando o rendimento do fundo. E os seus 26,9%, né, aí de exposição a fundos imobiliários, né? Você pode entrar aqui no relatório gerencial e consegue conferir aí qual a porcentagem, né? Qual o tempo de duração aí desses contratos, qual a taxa. Depois você pode fazer uma análise aí por cada um dos segmentos, comercial, né? Varejo, né? Carteira logística industrial, né? Os CRIs aí de infraestrutura, de shopping, né? Prestando aí para bons shoppings, né? Como Mall 11, VISC, entre outros, né? Educacional, hospital, residencial. Aí você pode fazer sua análise mais técnicas. E a sua carteira de fundos imobiliários, né? Chamando atenção para a sua terceira e quinta maior exposição, que é TRXF e HGLG, ou seja, fundos bem seguros, certo? Então, esse é o nosso vídeo de hoje, chamando a atenção para vocês que CPTS está passando por um momento difícil, mas o pior já passou, certo? Nós estamos no momento aí, o fundo está no momento de destravar aí um maior rendimento, colocando aí maior dividendo no bolso do cotista, certo? Então, se muita gente comprou no início do ano, como eu, e no meio, quando a situação estava bem mais complicada, que era a Selic 3,5, imagina nesse ano a previsão que a Selic ou CDI fique aí entre mais ou menos 9 e 8,5, né? Ou seja, o fundo certamente vai destravar o dividendo, né? E ele destravando esse dividendo, aí você tem que lembrar que ele está muito longe da sua cotação máxima, né? Mas está muito longe mesmo, né? Muito longe mesmo, certo? Por quê?
porque o seu preço sobre o valor patrimonial, deixa eu pegar aqui, que é o investidor 10, né, onde eu uso mais, é R$ 9,15, ou seja, nós estamos bem longe desse valor, né? Por isso que ele se encontra aí descontado. E com todos esses problemas, ele teve uma valorização de quase 19% nos últimos 12 meses, ou seja, sofrendo do jeito que ele vem sofrendo, e mesmo assim o pessoal vem aportando, né? Vem aportando por quê? Por causa do dividendo dele, que ele consegue extrair, colocar no bolso do cotista, com todas as dificuldades, 10,6 no atual momento, né? Mas em momentos que ele se destrava, como eu consegui pegar em alguns momentos, 14,43 isento de imposto, né? Tá indo esse dinheiro aí no seu bolso, e um fundo extremamente seguro, né? Basta nós olharmos aqui a sua bela base de cotistas de 311.599, ou seja, muita gente para um fundo imobiliário que era base 100, certo? Você está vendo aqui que ele agora é base 10, mas ele era base 100. Com essa quantidade de cotistas e um fundo de base 100 é muita coisa. MXRF11 conseguiu 1 milhão, por quê? Desde lá do início, né? Ele sempre foi base 10, e por ser base 10 é muito barato, então tem muita gente que compra MXRF11 porque é muito barato, para testar, para ver se ganha um dividendo. Depois que percebe que ganhou, vai migrando para outros fundos, né? Acaba migrando para outras posições. É tanto que boa parte dos investidores da bolsa, né, pode olhar todos os canais aí de influência, a maior posição dele não é MXRF11, né? Nunca é. É o pequeno investidor que está começando, ele ainda não conhece MXRF11. Por quê? Porque esse erro também eu já fiz, né? Eu já fui um cotista de MXRF11, né? Então eu tive ele durante muito tempo. Hoje eu só tenho uma cota dele, que é para poder acompanhar aí o mercado, né? Então eu mantenho uma cota dele na minha carteira, que é para poder receber os informes, mas ele não é a maior posição na minha carteira, certo? Então peço para vocês que vêm seguindo aqui o nosso canal, para vocês seguirem o nosso canal, né? Não somente assistir os vídeos, seguirem, comentarem, curtirem, né, o nosso vídeo, para a comunidade seguir crescendo, onde nós falamos principalmente sobre fundos imobiliários. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe vocês, e até o nosso próximo vídeo aqui do nosso canal.